Olá a todos, nós estamos aqui direto do podcast da Casa de Adoração Filadélfia. Eu sou o pastor Fábio Freire e hoje o nosso podcast tem um assunto sensacional. Nós estamos aqui com a pastora Andréia, que é psicóloga também. Estamos aqui com a Jane, que é mãe de uma criança atípica, que tem uma história extremamente abençoada, junto com a comunidade. Pastora também, né, amor? Sim. Temos aqui a Thaís, que está aqui com a gente também, especializada em crianças atípicas, Raba, uma psicopedagoga. E o assunto de hoje é excepcional. Por quê? No mês de março, nós temos a comemoração do dia 21 de março, 21/3, que comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. E dia 2 o E autismo. dia 2 de maio, de abril. De abril. 2 de abril, comemora-se também o Dia do Autismo. É internacional, Jane? Eu não sei. Não sabe dizer, mas é comemorado Sim. também o Dia Internacional do Autismo. E hoje as crianças, elas são TEA, TOD, são síndrome de Down, autismo e tantas nomenclaturas que estão sendo desenvolvidas. Verdade. E o que nós fizemos aqui hoje, queridos? Nós queremos conversar, ter um bate-papo aqui muito importante. Porque quem somos nós? Eu sou um pai de um filho atípico. O Felipe hoje tem 14 anos, com síndrome de Down, um pouco de TEA e super inteligente e folgado pra caramba, que a gente ama muito. E tivemos essa notícia muito importante na nossa vida 14 anos atrás. Sim. Passamos por várias situações que a Andréia aqui vai conversar bastante sobre isso. Nós temos aqui a Jane, pastora, mãe do Daniel. Sim. O Daniel está com 23 anos. 23 anos, 23 que tem anos. uma história incrível, uma criança, um jovem muito importante, inclusive o paizão está aqui Graças também, a o Deus. Nelsinho está ali, escondidinho, e o Giovanni na técnica ali, dando um apoio também. E a Thaís, que tem estudado todos esses anos sobre crianças atípicas e atende crianças atípicas. Então nós temos problemas aqui do dia a dia, social, financeiro, intelectual, espiritual, Verdade. político. Tantos apoios que a prefeitura, a sociedade, a igreja. Olha quanto assunto a gente vai poder tratar aqui nesses minutos aqui. O quanto que nós, como igreja, podemos fazer alguma coisa. Cidadãos, pais, intercessores, pastores, a ciência envolvida. Então, eu tenho certeza que esses minutos aqui nós vamos ter aqui um bate-papo muito especial. Mas vamos começar aqui pela Jane. Conta um pouquinho, Jane, quem que é a Jane, quem que é o Nelsinho, quem que é o Daniel, se tem mais filhos. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Queremos te conhecer, Jane. Amém. Então, eu sou a Jane, né? Casado com aquele moço lindo, Nelsinho. E assim... O moço foi por sua conta. E Deus nos agraciou com 3 lindos filhos, né, amor? Sim. Mas o primeiro foi o Daniel. E o Daniel foi muito querido, muito desejado. Nós planejamos ter o Daniel. Então, assim, você planeja ter um filho, arruma um quartinho, tudo lindo, maravilhoso. E aí o Daniel nasceu. Quando ele nasceu, ele ficou 8 dias na UTI. Os médicos não davam vida para ele. Então, já foi, assim, um baque. Então, eu pensei, meu Deus, e agora? O médico falou assim, olha, a qualquer momento ele pode falecer, e eu entrei em pânico. Quando eu entrei em pânico, ele me chacoalhou e falou assim, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Lembra da história de Jó? Você leu tanto a história de Jó, você lembra disso, meu amor? E cadê a tua fé? Deus está conosco, então seja firme. E começou a nossa caminhada. Com 1 ano e meio, eu trabalhava, cuidava do Daniel. O Daniel tinha 8 meses, eu já fiquei grávida do Gabriel, então foi um atrás do outro. E com 1 ano e meio nós descobrimos que o Daniel tinha microcefalia e múltiplas deficiências, né? E aí o médico falou assim, olha, eu oriento que você já coloque ele na escolinha, que você estimule ele o máximo, porque ele precisa de muito aprendizado para ele desenvolver. E aí eu tive que parar de trabalhar, foi uma opção minha, parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Mas, assim, tem aquela frase que é do luto à luta. Primeiro a gente chora, questiona a Deus e fala, Senhor, por que comigo? O que aconteceu? E aí o Daniel
já parei de trabalhar, coloquei o Daniel na escolinha. Essa escolinha que ele foi em busca do saber foi muito bem recebido, me ajudaram muito. Aí logo em seguida nasceu o Gabriel. Então foi 2 bebês, um recém-nascido, outro de 1 ano e meio. Então assim, se Deus não nos dá sabedoria, discernimento, coloca pessoas maravilhosas ao nosso redor para nos ajudar, fica muito pesado. E aí depois um tinha 4, outro tinha 5, né, amor? E aí eu fiquei grávida da Raquel. E aí meu esposo já tinha feito uma cirurgia, e aí as pessoas falam assim, meu Deus, meu marido fez cirurgia. E eu falo, não se preocupa, porque no nosso caso foi plano de Deus. Nós sempre sonhamos em ter uma menina, mas com tanta luta, com tanta dificuldade, nós abortamos o nosso sonho. E Deus não esquece do sonho dos seus filhos, né, pastora? Graças a Deus. Então, meu marido sempre cita aquele versículo, Salmos 37, né, meu amor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Alegra-te da presença do Senhor. Alegra-te da presença do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. E aí, eu falei assim, eu até estava na dança na época, amo a dança, o Ministério de Dança, e descobri que estava grávida, né? Falei assim, meu amor, eu acho que eu estou grávida. Ele falou assim, como assim? Vai fazer o exame. Eu falei assim, não. E aí fomos fazer o exame, e aí deu positivo, e aí fomos orar. E aí falei, Senhor, e agora? E se acontecer tudo de novo? Preocupação, medo. Daniel com 4 anos, Gabriel com 3, eu grávida. O Daniel tinha inúmeros tratamentos, ele estudava num período, no outro período era ecoterapia, era piscina, era TO, sempre atrás de tratamento. E aí Deus ministrou, vocês abortaram o sonho de vocês, mas eu nunca esqueço do sonho dos meus filhos. Estou mandando a menina que vocês sempre sonharam, e ela vai se chamar Raquel. Ai, que lindo. E quando foi o Gabriel, foi a mesma coisa. Deus ministrou. Esse menino vai se chamar Gabriel, que quer dizer enviado de Deus. Aquele que veio para ajudar, e ele vai ajudar o Daniel. Então, o tempo de aflição que vocês têm com o Daniel, vocês terão de alegria com os outros 2, e o tempo é meu. A cura do Daniel vai vir no meu tempo. E assim, a gente começou a luta, pastor. A gente começou a luta, atividades, sempre estimulando, até 5 anos. Aí depois, até 5 ele estudou em escolinha particular, e aí ele precisava ir para a escola do município, que a escolinha que ele estava orientou, e eu fui na escola na esquina da minha casa. Falei assim, a escola pertinho, tranquilo, mais 2, né, para cuidar, porque a gente tem que se dividir. Sim. Não pode esquecer do Daniel, não pode esquecer dos outros filhos. Todos têm que ter atenção igual. Exato. Que é muito difícil, mas tem que ter atenção igual. E tratar igual. Sim. Era varadinha para um, era varadinha para os outros 2, né, amor? Igual. E quando eu fui na escola, fiz a matrícula do Daniel, tudo bonitinho. O Daniel sempre amou ir para a escola. Ele mesmo arruma a mochila dele. Primeiro dia de aula, simplesmente a diretora falou, você aguarda. Todas as crianças entraram, menos eu e o Daniel. E aí, no final, ela falou assim, olha, essa escola não está preparada para receber o teu filho. Eu entrei em desespero. Isso há 23 anos atrás. Quer dizer, ele tinha 5, né? Não, 23. E eu falei assim, meu Deus, o meu filho precisa estudar, ele não pode ficar fora da sala de aula. Ela falou assim, mas essa escola não está preparada. E ainda queria procurar leis para me dizer que não estava preparada. E eu falei assim, mas essa escola tem que se preparar, porque o Daniel não é o primeiro e nem vai ser o último. Teremos outras crianças atípicas com problemas, com dificuldades. E aí eu tive que ir para a delegacia de ensino. Nessa época, o Daniel frequentava a CEMEI. Não sei nem por que hoje não tem o CEMEI, né, Thaís? Foi fechado. Né? O CEMEI era um centro de especialidade que atendia as nossas crianças. Muito bom aqui em Mauá, pastor. Fechou. E as profissionais de lá me orientavam muito bem. E o Daniel fazia terapias lá também.
Depois de 1 ano, a diretora entendeu que a escola precisava se preparar para recebê-lo. Mas eu fiquei tão chateada, não quis mais. E aí foi para uma outra escola, que é o Clodoaldo, que merece ser falada. A dona Ivone, na época, recebeu muito bem. Nessa época, o Daniel ele tem crises de convulsão de difícil controle. Hoje, graças a Deus, já está mais controlado. Mas eram inúmeras crises. Ele chegou até a usar um capacete de proteção para ele não cair e se machucar, porque bate a cabeça. Sim. Então, tinha inúmeros cortes, machucava. Essa diretora maravilhosa passou de sala em sala, preparando as crianças há 23 anos. Dona Ivone, pessoa maravilhosa. E ela preparou as crianças que não era para rir do Daniel. Era para recebê-lo bem. Porque ele precisava de usar aquele capacete. Né, meu amor? Que empatia que essa diretora teve, porque que hoje amor, em dia, né? Hoje em dia, com tantas informações, e não temos essa empatia ainda. Infelizmente. Então, as professoras precisam de uma preparação. Sim. As diretoras precisam... Porque, assim, eu nem culpo elas. Porque, assim, elas não sabem como agir, como fazer. Precisa de preparação, né, Thaís? Muita. Todas precisam de Muita preparação. Porque o que eu vejo no decorrer de todo esse tempo? A gente tem um avanço imensurável na tecnologia. E alguns funcionários da rede pública, eles pararam no tempo. Né? Então, eu vejo hoje uma falta muito grande de preparo desses profissionais. E pior que isso, eu não vejo um desejo de aprender, né? De enfrentar esse desafio. Sendo que hoje muitas crianças têm essa dificuldade, eles precisam desse apoio, eles precisam desse cuidado, dessa empatia, de ser recebidos. E a gente não vê isso. Não vê. Né? A gente não vê uma busca por um curso. Tem tantos cursos gratuitos. Eu fiz tantos cursos gratuitos. Hoje a gente tem a internet que a gente pode fazer inúmeras formações com certificados válidos pelo MEC. Eu fiz vários. Né? Então, assim, eu acho que o profissional estagnou hoje. Não vou generalizar, né? Mas alguns pararam no tempo e simplesmente não estão preparados para receber essas crianças, né? E assim, é muito triste ver isso, porque os pais, eles precisam desse acolhimento. Essas crianças precisam ser tratadas como inclusão, por isso que se dá o nome de inclusão, é incluir essa criança como uma criança que não é atípica no meio social, fazer com que essa criança tenha uma vida normal, o mais possível, né? O mais possível que dá para ela ter, para ela socializar com crianças, porque a criança que ela tem, ela é atípica, ela espelha muito o comportamento. Exatamente. Sim, e uma coisa muito incrível que acontece na política e na questão social é que a inclusão hoje, quando ela vem de uma questão partidária ou uma questão social, ela até tem mais forças. Eu quero aqui citar um assunto muito polêmico. Por exemplo, a inclusão de gênero. São pessoas que escolheram essa inclusão. São pessoas que não têm deficiência intelectual. Elas não, eu quero ser uma pessoa com gênero A, B ou C, ou sem gênero, eu quero a cirurgia A, B ou C. São pessoas que não têm problemas intelectuais. Sim. Elas escolheram brigar por essa política, por essa situação. Esse é um tipo de inclusão. A inclusão intelectual... Essas crianças dependem de quem? Do outro. Nós, que somos pessoas que temos essa consciência. O Daniel tem consciência do estado dele? O Felipe tem consciência do estado dele? As crianças que a Thaís atende têm consciência? Não tem. Então, nós temos que educar os profissionais. Temos que lutar por essas crianças, lutar pelos pais, lutar pela questão política, social, lutar por todo um contexto, porque elas sozinhas não têm autonomia e força para poder desenvolver isso. Mas você falou uma coisa importante, a inclusão dos pais também. Dos pais. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a criança e a criança ela tem os tratamentos. Sim, é verdade, e pastora. os pais não. Os pais sofrem, eles empurram ali o sentimento para dentro e não sabem com quem falar, sentem vergonha. E até o intuito desse podcast é para isso, é para falar, dar voz,
né? Falar para os pais, olha, eu tenho um filho atípico e, por favor, respeite. Isso mesmo. Porque às vezes a gente vai utilizar os nossos direitos e tem pessoas ali na fila que reclama, fala alguma coisa. Gente, por favor. Você, amor, como... te chamo de amor, que é minha esposa, viu? Mas você a senhora Andréia Segantin Freire. Que linda! Você, como pastora, mãe, psicóloga, como que você daria conselhos para uma mãe hoje que está recebendo a notícia do luto, que agora ela vai ter que ir para a luta? Como que você aconselharia essa mãe, esse pai, essa família? Olha, o primeiro conselho é cuide-se. Cuide-se da sua saúde emocional, porque as crianças, elas precisam de um ambiente saudável para poder evoluir. Os tratamentos, as terapias são excelentes. Temos profissionais aí como a Thaís, excelente, que não tem essa vivência de um filho atípico, porém ela se coloca para ajudar com uma empatia incrível. Verdade. Mas assim, a gente se olhar, se cuidar, entender o que está acontecendo com os nossos sentimentos, emoções, é importante. Para a gente poder mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que não é uma vergonha, é só uma condição diferenciada. Exato. É um olhar diferenciado de vida. Uma criança autista, eu já conversei com pessoas autistas adultas. Sim. E elas têm um olhar incrível. Verdade. Sim, incrível de vida, é totalmente diferente do nosso. Eu aprendo muito. Então, a gente precisa se incluir nessa sociedade, falar sobre isso. Essa mesma pergunta eu quero estender para a Jane, como mãe, como uma pessoa muito influente na igreja, na sociedade. Sim. Que conselhos você daria para uma mãe que, assim, acabou de ser diagnosticada, mãe e pai e esposa e discípulo de uma igreja? Como se comportar numa situação como essa? Por causa do preconceito. Existe o preconceito? Demais. Existe? Na escola, sim. na igreja, ninguém, no shopping. Né, pastor, está preparado para receber uma criança especial. Ninguém. Uma criança atípica. Nem nós pais, né, meu amor? Nós não estamos preparados. Então, quando você recebe o diagnóstico, é muito difícil. Mas você ama essa criança. Sim. Você quer cuidar. É um dia de cada vez. Então, eu falo assim, é o meu milagre diário, Daniel. É o nosso milagre diário, né, meu amor? Mas eu não tenho só o Daniel. Eu tenho o Daniel. Primeiro, eu tenho uma família. Eu tenho meu esposo. Sim. A gente não pode esquecer do esposo, né, pastora? De jeito nenhum. A gente tem que apaziguar de todos os lados. Sim. Tem que dar atenção pro esposo, tem que dar atenção pro Daniel, no caso teu, o Felipe, que requer cuidados especiais. Não posso esquecer do Gabriel, da Raquel, e não posso esquecer de mim. É verdade, sim. Não posso esquecer de mim, porque é que nem a pastora falou, eu tenho que estar bem para cuidar da minha família. Com certeza. É difícil? Demais. É corrido? Demais. Mas, assim, é organização. Exato. Né? Organização, administração do tempo. Peraí, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Então, primeira coisa, procurei uma academia, já entrei na academia. Mamães, procure uma academia, sim, né? É ótimo. Se não der para ir para academia, vai fazer uma caminhada na rua, que eu amo também. Sim. Meu esposo ama caminhar na rua, no parque. Vai fazer uma caminhada, vai fazer o que gosta, né, pastora? Sim. O que você gosta de fazer? Então, procura algo que você gosta de fazer, porque eu preciso estar bem. Para cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar do Daniel. Sim. Então, não é fácil, mas é administrar. Tem dia que a gente está mais cansada, tem dia que está um pouco menos. E assim, o Daniel, a gente leva em todos os lugares. Antes, ele ia em mais lugares, vamos dizer assim. Então, ele fez muito tempo de natação, isso ajuda muito. Sim, é ótimo. Então, a gente ia muito para a piscina, né? Praia. Aí, quando terminou a piscina, então hoje ele já não quer muito, mas ele vai do mesmo jeito. Mercado, meu marido
sempre que vai no mercado leva, dá voltinha na rua, sempre. E hoje não mais, porque as crianças vão crescendo e vão amadurecendo. Mas muitas vezes a Raquel já falou assim, mãe, está todo mundo olhando para nós. Você entra no mercado, você entra em algum lugar, mãe, está todo mundo olhando para nós. E eu falo assim para ela, sorria, filha, sorria. Eu falo assim, porque às vezes a pessoa até quer te ajudar. Sim. A pessoa até quer participar, mas ela não sabe como. É verdade. E aí ela fica olhando, ela quer encontrar alguma maneira. O meu filho já teve convulsão no mercado. Tô lá no mercado, de repente ele tem uma convulsão, cai no chão, nós já sabemos como lidar, né? Mas as pessoas não sabem. E elas querem ajudar. Sim. Então, nós é que temos que falar assim, afasta um pouquinho, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E quando eles dão um chilique, que até a Thaís pode explicar melhor. Sim. Muitas vezes é manha, mas tem coisas que não é manha. É Uau. dele. É uma característica dele, né, meu amor? Já aconteceu da gente estar na praia, o Daniel ia atravessar e aconteceu alguma coisa e ele se jogar no meio da rua. E o farol fechado, a gente precisando atravessar e todo mundo olhando e a gente tem que catar ele no colo, esperneando, pôr num cantinho e esperar o tempo dele, né, Thaís? Sim. E ele é grandão. E ele é grandão. E falar ainda para as pessoas, gente, tá tudo bem, ele é autista, fica tranquilo, vai dar tudo bem, ele está bem, porque as pessoas às vezes podem pensar que a gente está maltratando, que não está cuidando direito, Verdade. ou que inúmeras coisas elas vão pensar, não entende. E aí a gente espera ele normalizar e continua a viagem, pastora. E continua a vida. Porque assim, ó, família não está preparada, igreja não está preparada, lugar nenhum está preparado para receber uma criança típica. Mas nós temos que nos juntar, nos preparar e vida que segue, né? Sim. Verdade. A gente chama de... Como lidar com isso, Thaís? A gente fala que é birra, né? Como diferenciar o que é birra e o que é desorganização? Eu mandei um vídeo pra Thaís outro dia, daí, Thaís, socorro, o que tá acontecendo aqui com essa criança? E é muito difícil. Sim, então assim, a birra, ela sempre vai querer algo em troca. Né? Então ela vai se jogar em troca de algo. Então você vai dar aquilo que ela quer e acabou. Ela tá buscando algo. Isso é birra. Ela é a mãe, aí É uma a manha. mansa. Então, tipo assim, eu quero isso, eu vou se bater que até uma criança que não é atípica faz. Sim. Sim. A gente já viu muito por aí, Sim. né? Em shopping, supermercado, é normal isso acontecer. Agora, o que é da criança mesmo? Desorganizou. É que não existem trocas. Ela não tem realmente o controle daquela situação. Você pode oferecer o que ela mais gosta, que a gente chama de reforçadores, né? Então você oferece o que ela gosta? Assistir Galinha Pintadinha. Aí você mostra a Galinha Pintadinha, acabou a birra. Ali era a birra. Agora, quando ela desorganizou, você vai mostrar e não vai acontecer nada. Ela não tem aquele controle. Então, o que a gente faz no caso desse? A gente... acalma a criança, a gente não desespera, a gente tem que manter o controle, porque a criança vai se espelhar na gente. Mas a criança, ela se bate, ela se unha, ela se murra a cabeça. Como que você vai ficar calmo? Sim, é muito conter. difícil. E ela é forte. Eles têm Ela uma dá um força tapa. muito grande, né? O que a gente aconselha numa situação dessa? É abraçar a criança, acolher. Então você traz ela pra perto. E mesmo assim, até E abraçar, mesmo assim, é difícil, é viu, difícil. Thaís? Eles arranham, mas a gente toma... Voa um óculos, voa um brinco. Isso, pastor! Sim. Voa TV, celular, às voa vezes ele tudo. bate na TV, aí tem uma porta lá em casa que é toda de vidro, porque assim, quando a gente não tem filho, a gente faz a casa de uma maneira. Depois que vem os filhos, principalmente um atípico, aí a gente tem que reformular a casa. E aí a gente tem que trocar as portas, né? Ele bate sem querer, tadinho, não tem noção. não Ele tem. bateu na porta, quebrou o vidro, e a minha preocupação era ele se cortar. Então Deus é tão bom que ele não se cortou, né, amor? Uau. Mas a porta Pra quebrar uma porta. e a preocupação. Então isso acontece muito. Aí até se acalmá-lo Sim. é uma meia hora. Às vezes a melhor
A melhor atitude a ter é você não deixar com que a criança se machuque, tirar tudo de perto, que ela possa vir se bater. É igual uma convulsão, que a pessoa não tem controle. Então você não tem muito o que fazer, que ela vai passar. Então você precisa só proteger a criança. Sim. Então deixar. É proteger ela ao máximo e deixar que vai passar. Entendi. Vai passar. Ela vai se bater, ela vai gritar, você não rebate, você não impõe, porque quando a gente enfrenta, a gente agrava a situação. Verdade. Perfeito. E agora indo para um assunto mais polêmico ainda. Como conter isso com os usos dos remédios? O que pode, o que não pode, se os remédios eles são benéficos, se eles causam efeitos colaterais, os remédios naturais, os remédios polêmicos. Como que isso está sendo tratado na ciência e na política e dentro de casa? Como que isso influencia? Conta pra gente, vamos lá. Essa parte de remédios o importante, em primeiro lugar, são os médicos avaliarem, o neuro, o psiquiatra, eles que vão dar todo o acompanhamento, porque assim, não tem como falar, porque cada criança é única. Entendi. Tem uma demanda diferenciada. Então, assim, que nem hoje está utilizando muito canabidiol e tem dado muito resultado, dependendo do diagnóstico da criança. Então, assim, tem que ser acompanhado pelo médico. Sim. Aí o médico vai conseguir, nesse acompanhamento, dizer, ó, esse aqui, ele tá sendo legal, esse aqui não tá sendo, vamos desmamar e vamos entrar com outra medicação. Mas é algo que realmente faz toda a diferença na vida da criança, principalmente ali com uma hiperatividade, convulsões, precisa sim. No caso do Daniel, ele toma 7 medicações, pastor. Diárias. De 8 em 8 horas. Faça sol, faça chuva. 7 horas da manhã, às 15 às 23. Então, ele não se aguenta mais. E os remédios são muito ruins. Então, até o neuro dele me ensinou a colocar um pouquinho de groselha para amenizar o gosto da medicação. Então, para não ter que dar várias medicações, eu já coloco todas no copo, amasso, porque ele não consegue engolir, e aí ele toma. Mas é muito difícil. Por que é difícil para ele? É difícil para nós há 23 anos, né? Então, ele já tomou todos os remédios que existe, que você possa imaginar, ele já tomou. Agora ele vai ter neuro no mês que vem. Eu quero conversar com a neuro dele e quero tentar entrar com essa medicação. Eu entendo que que a ciência tem avançado muito, graças a Deus. Os resultados têm sido muito positivos. Graças a Deus. Até para longevidade, o canabidiol está sendo muito positivo por causa de Alzheimer e muitas situações. Não né? só para crianças atípicas, para várias especialidades, né? Sim. E assim, tem efeito colateral? Imagino que sim. Ainda não estudei, a neuro ainda não passou. Depende muito de cada criança. Né? Porque todos os outros têm. Sim. O Daniel já chegou a tomar uma medicação que ele fez efeito ao contrário. Você lembra, amor? Ele faltava subir nos tetos. Ele nem dormia. Então, a gente teve que tirar a medicação. Sim. Então, essa é muita medicação. Com toda essa agitação, mais o efeito ao contrário. Então, eu quero experimentar essa medicação. Eu creio em Deus em primeiro lugar e depois que vai ajudar bastante. E para reduzir esse monte de medicação que ele toma. Então, eu acredito que vai ser bacana. Muito bom, muito bom. E agora, indo para um assunto mais delicado ainda. A parte social e política. Quais são os apoios que hoje uma mãe, uma família precisa em termos de médicos, convênios, as APAES que estávamos falando aqui, transporte público, escolas preparadas, pessoas preparadas. Como que foi até uma reunião que foi feita na Câmara Municipal de Mauá, com o vereador Leonardo. Segunda-feira passada. Leonardo Alves. Como é que foi isso? Como é que isso está acontecendo na nossa cidade? Há uma esperança? A esperança não pode já passar, né, pastor? Tem que existir sempre. A esperança tem que existir sempre, sempre. Mas a luta é muito grande.
Eu até estava comentando com a Thaís, eu ouvindo as mães conversarem, os pais, bastante pais presentes tinha naquele local. Sim. Fiquei muito feliz, pastor, de ver, porque assim, se a família não é estruturada, não aguenta o baque, muitos pais se separam, então é muito difícil, mas tinha bastante pais presentes. E os pais precisam participar junto com a mãe, né? Porque é muito difícil. Então, é os dois junto com a família. E as mães reivindicando. Então, eu fiquei pensando, eu nem queria comentar nada ali na reunião, não queria falar, mas eu falei assim, eu já estou há 23 anos nessa luta. E essas mãezinhas, alguns filhos com 12, com 7. Então, assim, até falei para o secretário, nós precisamos do apoio da prefeitura. Nós precisamos da ajuda da prefeitura. Sozinho não dá. Precisamos de cuidadoras especializadas. Elas precisam de estudo, de especialização. Elas precisam que a prefeitura apoie, porque é muito difícil. Para as professoras é difícil. Em casa, com 3, para mim é difícil. Imagina a professora numa sala de aula com 40 talvez 40, eu ia falar 30. Geralmente 40. 40 alunos, cada um com uma característica, mais uma criança com, no caso, se fosse o Daniel, super agitada. Então, é muito difícil para a professora. Eu fiquei durante 1 ano como cuidadora, porque quando ele foi para essa escola do Clodoaldo, estava começando as cuidadoras, e aí você ainda tem que fazer o pedido, demora, não é rápido. Então, eu fiquei durante 1 ano de cuidadora lá na escola com o Daniel, porque eu não queria o meu filho fora da escola. E aí, mas por que nem sempre a gente tem condições de pagar uma escola particular? Quem tem condições de pagar uma escola particular é um pouco mais fácil, porque eu vou falar uma coisa. Você liga e fala, tem vaga? Tem. Quando você vai fazer a matrícula, é uma criança especial, atípica, com dificuldades, acabou a vaga. É verdade. Experiência própria, né, meu amor? Passei muito, muito por isso. Então, aí o Estado é obrigado a aceitar, o município é obrigado, então acaba sendo mais fácil para você colocar a tua criança, mas não tem o apoio necessário, não tem as especialistas, não tem as terapias. E aí foi e reuniões, que muitas vezes é aquela lá, ó, a mãe do especial. Exato. É aquela ali, ó. Então você acaba se sentindo mal. Chegou um momento que eu falei assim, chega, não quero mais. Não quero mais inclusão, não quero mais escola regular. Quero meu filho numa escola especializada para ele. E aí fui para a Praesp em Ribeirão, que é uma escola muito boa. Você faz todos os procedimentos, mas não tem vaga. Exato. Precisamos de vaga na Praesp, pelo amor de Deus. Precisamos de novas escolas. E eu ainda sou de Mauá. Sim. Aí se torna mais difícil. Difícil. E aí eu falei assim, então vou para Pai. Fui para Pai. Fila de espera, né, meu amor? Eu falei assim, eu não quero meu filho fora da escola. O meu filho precisa estar na escola. Até que eu consegui, ele foi para Pai. Ele foi muito bem recebido, graças a Deus. As profissionais de lá são excelentes, todas. Recebeu o Daniel muito bem, todas as outras crianças. E eu fui ficando um pouco mais tranquila, porque lá tem tudo. Então, ele tem a escola... A Pai de Mauá. A Pai de Mauá. Recebeu o Daniel muito bem, as pessoas de lá são maravilhosas, as profissionais, e lá tem tudo que ele precisa. Então, lá tem a fono, lá tem a da música, que eu estava falando. Musicoterapeuta. Que ele ama, né, meu amor? Ele ama a música. Então, lá tem fono, tem dentista. Graças a Deus, hoje já tem dentista lá. O que nós precisaria, que eu até comento com o Léo, né? É de uma neuro. A gente precisava de uma neuro lá. Pelo menos uma vez por mês. Seria tão mais fácil para as mães, para eles. Então, é assim, é um dia de cada vez. Que além de toda a correria que a gente faz com os filhos, a gente tem essas preocupações. Escola, convênio também, para quem paga às vezes valores altíssimos no convênio, não tem os tratamentos que precisa. Então, assim, é uma luta que se estende
E é difícil. E tudo você tem que ir na justiça. Sim. Tudo você tem que buscar justiça. Tem um amigo advogado do lado. Tem que ser amigo, porque é muito caro, né? Um amigo advogado. Infelizmente. Ele precisava tomar uma medicação na época, era o Keppra, né, meu amor? Quanto custava? Era em dólar, né? Era em dólar. Eu fui até na empresa onde ele trabalha. Fui lá e falei assim, gente, eu preciso de ajuda. O remédio acho que custava $500. Eu preciso de ajuda. A empresa não me deu ajuda para comprar o remédio. Ela só ajuda o funcionário. Ao filho do funcionário ela não ajuda. E eu falei assim, mas para o funcionário trabalhar bem... A família tem que tem estar A bem. família dele tem que estar bem, porque quando a família está bem, tudo vai bem. vai bem, Tudo verdade. flui. E aí entrei na justiça. Consegui, depois de acho que 1 ano, 2 anos, consegui a medicação, mas não deu certo também. A medicação não fez o efeito Não necessário. não fez o efeito que a gente esperava. Uau. Aí tomou durante 1 ano, né? E aí depois ele saiu com essa medicação. Uau. Então é uma luta constante, né, pastor? Então a gente poder precisa do apoio da prefeitura, do estado. Verdade. A gente precisa de ajuda. E interessante porque, assim, a gente participou dessa reunião que teve lá na Câmara e a queixa dos pais é ver esse caminho de luta, né? É. Muitos não têm voz. Então, assim, passa ano e a criança, ela vai perdendo tempo, porque o tempo vai passando. Então, ela deixa de iniciar o tratamento na idade correta. Sim. Então, a evolução dela fica muito atrasada. Então, aquilo que poderia ser fácil para os pais é um caminho doloroso, porque essa luta... Então, assim, eles reclamam muito que não conseguem um laudo. Sem um laudo, Verdade. não consegue atendimento. Já é difícil ter o atendimento com o laudo. Imagina sem o laudo. Então, há uma burocracia muito grande na rede pública para se dar esse laudo. Verdade. Né? Então, o que foi dito ali foi que a gente não pode... tudo hoje é autismo. Tudo hoje é criança típica. Aí um dos pais questionou, né? Mas não é... Qual mal vai ter se essa criança tiver um atendimento e ela não for atípica? Não é melhor ela ter esse atendimento, correndo o risco dela não ter, porque ela só vai ser beneficiada, do que ela deixar de ter o atendimento e realmente ela for uma criança atípica? Faz todo sentido. Sim. A prevenção é o melhor caminho. Sim. Agora, olhando por esse lado, Thaís, que é muito importante, quero te fazer 2 perguntas. A primeira, como que o profissional hoje, que se especializa, estuda, que tipo de infraestrutura que a prefeitura, que o município poderia dar para que vocês possam trabalhar? Porque o profissional competente como você quer ajudar. Ele quer somar. Você está aqui, você vive disso, você estuda, você investe, mas adianta sem uma infraestrutura, sem um programa, sem recursos? O que o Estado, o que o município poderia fazer para poder ajudar os profissionais a serem profissionais na cidade? Então, hoje a minha sugestão é que esses profissionais fossem contratados. Perfeito. E já que a gente não tem tanto lugar físico estruturado para receber esses profissionais, que o governo contratasse quem é formado em psicopedagogia, quem é aplicador ABA, quem é neuro, psicopedagogo, e contratasse esses profissionais que sabem como atuar com essas crianças e inserir esses profissionais na educação. Pulverizar. Sim, dentro das escolas. Por que eu ouvi muito? A gente tem ADI contratados. Só que o ADI, ele tá no processo Quem de é o formação. ADI, pra gente poder entender? Uma pessoa que ela é especializada ela é auxiliar de desenvolvimento infantil, Entendi. que eu já fui. Entendi. Eu trabalhei 5 anos dentro de uma escola. Que é um primeiro passo. E é um primeiro passo, você não precisa ser formado em pedagogia, você está no processo de formação. Então, muitos ADIs são contratados como estagiários. Então, ele está se especializando em pedagogia. É o primeiro passo ainda. Não é para uma criança atípica. Não é para uma criança então, não atípica. serve, diretamente não serve. Não serve. E, geralmente, são profissionais... são meninas muito novinhas que estão iniciando a sua carreira agora. Então, assim, diferente, não desvalorizando, porque elas São estão situações treinando. diferentes. Sim, mas diferente, por exemplo, de uma pessoa que é especializada, que já é uma mãe, que já está inserida no meio, com crianças atípicas.
Quando uma criança desorganizar, que ela tiver, por exemplo, uma convulsão dentro de uma escola, Uma DI não sabe tratar isso. essa daí ela vai ficar Exatamente. desesperada. Ela não vai saber lidar. E não é culpa dela, é Sim. porque ela não tem essa formação. Então, hoje, a minha sugestão é que o governo contratasse até sem meio de concurso, mas porque a gente tem uma certa urgência em contratar esses profissionais para atuarem dentro das escolas públicas para ajudar essas crianças. Imagina para essa família que vai ter essa ajuda dessa profissional. Essa profissional, ela não vai só ajudar a criança, mas ela vai dar estratégias para a família dar continuidade nesse desenvolvimento no lar. E saber lidar com essa E situação. saber lidar, porque muitos dos pais não conseguem lidar, eles não sabem. E a falta de informação dos pais é muito grande. Pelo menos nós nunca tivemos informação Imagina, de ter que nenhuma. buscar as informações. E a forma também de você entregar seu filho na mão de um profissional, você fica mais tranquila. Sim. Não é verdade? Igual a Jane. A Jane comentou que o Daniel, ele não tem tempo nenhum de espera. É pra ontem, quando ele decide algo. Exatamente. Né, ela até chegou a comentar comigo no período de férias. Como que é difícil. Meu Porque Deus. eles seguem uma rotina. Isso. Então, ele coloca a mochilinha quando dá o horário de ir pra escola. E pra ele não existe férias. Ele tem que ir pra escola. É a rotina. Como vai explicar? Como que lidar numa situação dessa? Exato. Então, esse profissional vai ajudar. Vai ajudar ele a ter o tempo de espera, é o tempo de mesa. Olha, esse momento é o momento de sentar e a gente vai fazer essa atividade. E ele vai permanecer sentado. Esse profissional vai direcionar essa criança. Muito importante. E uma segunda pergunta com respeito a isso, você comentou aqui sobre o tempo da criança. A psicologia fala que existem as podas neurais e você descobre alguns sintomas de autismos, TOD, nos seus primeiros momentos, né? 5 anos, 7 anos, 8 anos. Eu não tenho ciência exata para explicar sobre isso, mas qual é o momento mais correto para que essa criança possa ser diagnosticada, os momentos que ela começa a dar alguns sintomas de algumas questões atípicas, como observar isso no dia a dia? Porque eu imagino que muita gente aqui fala, será que o meu filho é diferente? Será que não é? Primeira coisa que o pai descobre quando o filho lá tem 5, 6, 7 anos, que o médico vai falar, não, meu filho sempre foi assim, isso é coisa da tua cabeça. Mas olha, pai, presta atenção nisso. Como lidar com esse processo e ter essa observação mais panorâmica, Thaís? Então, essa criança, ela geralmente não tem contato visual, né? Então, você chama ela, por exemplo, Daniel, ele não vai olhar igual uma criança olharia. Ele tá vivendo no mundinho dele ali. Entendi. Então, esse é um sinal. Um sinal né? mais claro. Mais claro. Tem outro... Eles são muito regradinhos. Então, alguns têm hiperfocos em números, outros em letras. Então, eles montam aquela sequência. 1, 2, 3... E não pode sair daquela sequência. Eles montam se deixar o dia inteiro. Outros montam de trás... né, de trás para frente. Então começa do 10, 9, 8. E se você tentar montar de outra maneira, ele não aceita. Mesma forma funciona com letras. A, B, o A, I, O, U, eles montam certinho se você deixar o dia todo. Então, eles são muito centrados ali. Isso é um sinal. Cores, né? Então, eles têm a regra das cores, vão montar tudo bonitinho ali de acordo com o que ele acha que é o correto. Então, é um sinal. Né, dele, é um sinal de autismo, de ser uma criança atípica. Eles costumam andar na pontinha dos pés. Não todos, né? Mas a maioria. Uns têm o pé bem elevado, como se fosse bailarinas. Eles andam bem na ponta. A gente às vezes observa como que consegue, né? Andam muito na ponta dos pés. Esse é um outro sinal. Então, observar. Eles não gostam de socializar. Tipo de brinquedos são diferentes? São diferentes. Às vezes, por brinquedo, tampinhas. Né, tampinhas de garrafa, eles amam. Se você colocar tampinhas de garrafa e colocar de repente um brinquedo de uma marca famosa, ele vai preferir a tampinha de garrafa, né? Eles têm escolhas diferenciadas. Eles ficam horas brincando ali com as tampinhas. Para ele é maravilhoso, né? Então, esses são sinais diferentes. Se você colocar uma outra criança para brincar com ele, ele não socializa. Para ele, aquela criança não existe, só existe aquela ferramenta que está ali. A outra criança não existe. Entendi. Vejam que esses detalhes todos, eles são bem específicos e são muito variados também, né? E como é que lida, Andréia, com os pais que começam a ter essas observações,
que começam a saber que os seus filhos são filhos atípicos ou não, com os diagnósticos? Como que na clínica, nos seus atendimentos, você tem conseguido ajudar esses pais a se organizarem? É muito difícil, que nem... Os primeiros passos é desesperador para esses pais. Eles não sabem o que fazer, eles não querem acreditar. Então, assim, o tempo de escuta para eles desabafarem, para eles falarem sobre, é muito importante. Porque é um misto de sentimento que vem. Vem a vergonha, de repente, de ter um filho atípico. Vem o não saber como lidar. É um misto de sentimento, então a gente vai trabalhando essas emoções que estão assim todas misturadas, para a pessoa conseguir se organizando, sabendo o que fazer, quem procurar para ajudar. Então, assim, é muito importante o pai também ter esse olhar terapêutico, para eles poderem falarem, poderem se organizarem. É muito importante. Colocar para fora, literalmente. Colocar para fora, se organizar. E agora, antes de nós irmos aqui para o nosso encerramento, eu quero deixar o contato de vocês para que o pessoal continue seguindo vocês, a gente continua conversando. Deus. Onde entra a fé e onde entra Deus, onde entra a espiritualidade numa situação como essa? Que perguntas, que respostas não respondidas de Deus, como é que fica isso na questão espiritual? Eu quero ouvi-las sobre essa questão pessoal de vocês, onde está apoiada a fé. Cada um tem a sua fé. Eu vou falar da minha. Quando eu tive o diagnóstico do Felipe, e eu fui informada no momento do parto, eu não fiquei sabendo nos exames. Então, para mim, foi realmente aquele abertura de buraco sem fim. E a primeira coisa que veio na minha mente foi, poxa vida, mas por que Deus não interviu? Por que foi comigo? Mas ao mesmo tempo, nessa mesma pergunta, veio uma outra. E por que não comigo? Por que sou diferente de outros? E eu entendi, eu falei assim, eu não vou falar um A, porque Deus, ele sempre esteve comigo em todas as situações, e nessa também ele vai estar. E assim, foi assim, um tempo do Felipe, foi um tempo de renovo espiritual, porque ele me fez enxergar coisas que eu nunca enxerguei, e todo momento Deus estava ali comigo. O Felipe é uma criança que nasceu com problema no coração, que ia precisar fazer cirurgia, outras questões, e eu fui vivendo tempos de milagres, porque o que ele ia precisar fazer uma cirurgia de urgência, depois de um mês, sumiu o problema no coração. Glória a Deus. E na realidade existe, porque a válvula dele é uma pelinha, que é uma pelinha fina para ela bater, e a pelinha dele é mais grossa. E eu fiz os exames e ele falou, olha, mãe, existe sim, mas está funcionando. Então parece que esse momento de estar com o Felipe, dessa maneirinha, do jeitinho dele que ele era para eu crescer, para eu poder ajudar, me conectar às outras pessoas. Parece que Deus extraiu uma essência que estava escondida dentro de mim. Então, por isso do Felipe. Então, assim, é um momento, né? E eu me lembro que no diagnóstico, eu lembro que eu peguei, eu chorei, deitei no colo do Fábio e chorava. E ele só falou uma coisa assim pra mim. Amor, o Felipe tá bem, tá lá na cama, tá dormindo, por que você tá chorando? É só um diagnóstico. Então, dentro disso, eu separei a criança do diagnóstico. O Felipe é uma criança normal. Amém. Que ele precisa, sim, do nosso apoio, como todo pai precisa dar para o seu filho. Né? Existe o diagnóstico que a gente precisa correr atrás, claro, mas ele é uma criança normal. Verdade. Né? Então, dentro disso, foi a minha experiência que Deus foi trazendo para mim. E acho que hoje, como pais de crianças atípicas, né, uma importância que você falou, uma coisa muito importante, não deixar de se olhar para as outras coisas, se olhar o casamento. Tem muitos pais que desistem do casamento por causa disso, porque fica tão focado na criança, porque ela traz uma demanda diferenciada, mas a gente nunca deixou de se olhar como casal, de olhar para a Melissa como uma filha, né? E a nossa vida prossegue.
prossegue. E Deus nos fortalece muito, né? Traz essa paz de espírito para o nosso coração. E o Felipe é uma graça, ele ora, ele intercede, ele não permite, se a gente estiver numa rodinha, ele não permite não orar, ele quer estar orando. Que lindo! Então, assim, é algo que, não sei, te explicar com palavras, de repente, só vivendo. E eu sou muito grata pela essa experiência que Deus me proporcionou. Então, essa é meu manejo com Deus, né? Minha fé, né? Mas eu sei que cada um de nós temos a nossa fé, mas é importante ter. Sim. É importante. Exato. Esse diagnóstico eu entendo que é o mais poderoso para a gente poder vencer esse tempo. E você, Jane? Fé, né, pastor? Fé. Sem fé é impossível, né? E claro que quando a gente recebe o diagnóstico é um baque muito grande, porque a gente não está preparada para isso. E aí depois a gente fala assim, se Deus permitiu, Ele vai vir atrás me dando força, coragem, sabedoria e discernimento para poder caminhar todos os dias. E Deus nos leva assim, a lugares que a gente nem imagina, conhecer pessoas que a gente nem imagina. Hospitais, né, meu amor? Já fomos em Hospital Brigadeiro, hospitais longe, em São Paulo. Conhecemos muitas mãezinhas que a gente teve o privilégio de poder abraçar, ajudar. E falar, você não está sozinha. Eu passo por essa dificuldade. Já cheguei até aqui, você também vai conseguir. Você vai chegar, você vai ultrapassar os limites. A gente amadurece, a gente cresce. O amor cresce muito mais. O olhar é diferente. Quando eles olham para a gente e falam assim, eu te amo. Eu te amo. Pronto, já amoleceu o coração. E eu costumo dizer assim também, porque os outros dois, quando eram menores, questionavam bastante. E muitas das vezes o Gabriel já falou assim, mãe, por que Deus permitiu que o Daniel viesse assim? Eu queria tanto ser como os meus amigos, ir para o shopping com meu irmão, passear com meu irmão. E tem perguntas que não dá para a gente responder. E eu simplesmente falei assim, filho, tem coisas que a mamãe não sabe responder. Deus sabe de todas as coisas. E pronto. O Daniel veio assim para nos ensinar. E o Daniel não é uma dificuldade só minha e do papai. Ele é da família. Então, eu aprendo, o papai aprende, você aprende, a tua irmã aprende. E juntos a gente vai caminhar. É um dia de cada vez. E Deus todos os dias conosco, nos dando força. Então, eu falo para eles todos os dias, a alegria do Senhor é a nossa força. Todas as manhãs, Deus nos restaura, nos fortalece. Porque não é fácil, né, pastora? Claro. Tem noites que a gente não dorme. É a noite inteira. Sim. E quando ele quer dormir, já é hora de levantar. É verdade. E aí a gente tá passada. Mas a gente vai lá, dá um beijo, abençoa. Sim. E quando anoitecer, a gente dorme. Ou então, é mais difícil para o marido. No caso meu, que levanta 4 horas, vai trabalhar. Então, às vezes eu falo, amor, vai dormir lá na sala. Sim. Vai dormir lá no outro quarto. Porque ele precisa sair para buscar o sustento. E na hora que o Daniel dorme, eu falo assim, eu vou dormir um pouquinho. Eu largo tudo e vou dormir. Sim. E Deus vai me dando sabedoria, discernimento. E eu vivo um dia de cada vez. E Deus tem colocado pessoas maravilhosas ao nosso lado, como vocês, como a Thaís, que eu tenho aprendido muito com ela. Tem a minha amiga Sandra, que eu não posso deixar de falar, pastor. Sandra Nery, a Mari, são pessoas assim, que sempre me incentivaram, pastora. Teve momentos muito difíceis, sabe? Que ela foi lá e falou assim, não, você vai, você consegue. E agora, recentemente, a filha dela casou, a Mari. Vai fazer 1 ano agora em maio. Eu nunca imaginei que ela fosse chamar o meu filho para entrar no casamento. Que lindo! E quando ela veio com ela quis que toda a família participasse. Nós fomos padrinho,
O Gabriel entrou, a Raquel, mas até aí tudo bem. Mas quando ela falou assim, o Daniel vai entrar. Eu falei, Mari, não vai dar certo. Ela falou, tia Jane, vai dar certo. Eu falei assim, Mari, ele vai até a metade do caminho, ele vai voltar correndo. Eu pensava que ele ia entrar e ia derrubar as flores. Ele ia derrubar o altar. Gente, eu falei assim, não vai dar certo. Eu acho que eu fiquei até um pouco doente depois do casamento, que o estresse passou. Ansiedade. Então, até chegar o dia do casamento, eu falo assim, Mari, não vai dar certo. Mas ela sempre me incentivou. Então, eu quero deixar um beijo enorme para Mari, para o Luan. Porque aí veio o noivo não tem nada com isso. Nem me conhecia. Começou a me conhecer e conheceu o meu filho. Mas é aquilo que eu falo. Quando uma pessoa ela vem e fala bem de você, todas as outras vão te olhar diferente, não é? Então, esse apoio é muito importante para a gente, pastora. O apoio para nós que somos mães atípicas, pais atípicos, é muito importante para a gente. Porque, às vezes, a gente se sente desmotivada, a gente se sente frágil, cansada, sabe? E aí ela, não, você vai, você consegue, eu vou junto com você. E aí aconteceu esse casamento. E o Daniel fez tudo direitinho. Pastor. Ele colocou gravata, borboleta. Eu nunca imaginei isso. Então, isso é muito importante pra gente, esse apoio. Sim, de quem está do nosso lado. Rede de apoio, pessoas para nos apoiar mesmo, trazer uma palavra de esperança, é importantíssimo. Muito. Existem muitas pessoas assim. Que Deus coloca. Que Deus coloca, é verdade. E é isso. Muito bom. Thaís, e você, Thaís, como uma profissional, uma serva do Senhor, como que você vê isso nos filhos, nas mães, nas pessoas? Como que você trabalha Deus nos seus atendimentos? Eu vejo assim, enquanto que Deus ele é maravilhoso. Então, assim, vocês são escolhidas, né? Vocês que são mães de crianças atípicas, vocês foram escolhidas a dedo, porque não é fácil mesmo. Então, sintam-se privilegiadas. Existem algo em vocês que não existem em mim, né? Deus escolheu vocês e junto com essa escolha veio toda a capacitação que vocês precisam. E realmente é um dia de cada vez. Eu convivo com crianças e com mães, né? Porque a gente tem essa ligação. E quando eu faço um atendimento, eu faço com muito amor mesmo, como se fossem meus filhos. E eu já vi crianças evoluírem muito. E quando você vai dar a devolutiva para os pais, eles esperam ouvir algo positivo, porque é tanta coisa negativa. Sim. E é nesse momento que a gente começa a ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor para trazer essa paz, essa tranquilidade, essa esperança para esses pais. E eu já vi muitas crianças, né, darem passos assim que glória a Deus, né? E eu sempre falo para as mães, eu acredito na evolução do filho de vocês, eu acredito que é possível. Eles não vão ser curados, mas eles vão ter uma qualidade de vida muito parecida com uma comum. É para isso que Deus tem nos levantado, é para isso que Deus tem nos chamado para essa caminhada. E eles espelham, muitas vezes eu falo, oi meu amor, e quando eles entram na sala de atendimento, eles falam pra mim, oi meu amor, né? Porque eles, e aquilo ali pra mim eu vejo Deus, eu vejo muitas vezes crianças desorganizarem e a nossa fé, aquele espírito apaziguador, cheio de amor que existem dentro de nós, quando elas olham, elas se acalmam. Eu vivencio isso muito. E quando eu abraço, eu posso sentir que ali não é eu abraçando aquela criança, mas é o Espírito Santo, né? E quando eu falo para a mãe, olha mãe, o teu filho fez isso, e às vezes a gente tem a oportunidade de gravar, de tirar uma foto da evolução, e a mãe chora. Porque é muita coisa negativa, é muita carga, é muita responsabilidade, é muita solidão esse caminho, né? Mas o maior de todos, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o dono da cura,
Ele está acima de Amém. tudo, Ele está conosco e Ele dá dia a dia a força que nós precisamos, que vocês como pais, mães, necessita estar nesses momentos. E se o teu filho está aqui hoje, né? O teu filho está aqui hoje, você que é uma mãe atípica, não se sinta excluída, você é escolhida. Amém. Elimine a palavra excluída e troque pela escolhida. Você é escolhida e Deus tem um propósito na tua vida. O teu filho veio dessa maneira porque Deus tem algo para fazer na sua vida, um milagre para realizar. Ele deseja abençoar a sua vida, a sua família através desse acontecimento. E eu vejo que Deus tem muitas coisas ainda para realizar através de vocês, através das nossas vidas. E eu deixo uma palavra aqui: não perca a esperança, porque tudo que nós cremos é possível. Amém. Muito bom. E uma palavra aqui pastoral que eu preparei, que o profeta Jeremias deixa lá no capítulo 17, versículo 7, que fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Amém. Aqui, quando o profeta Jeremias ele traz esse contexto, ele está preparando aquilo que ele falou no versículo 5 antes, que maldito é o homem que confia no outro homem. E esse confiar no outro homem aqui, adoraria ter aqui 1 hora para explicar teologicamente essa situação, mas aqui nesse texto, versículo 5, olha que interessante, guardem isso. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. São 2 palavras homem nesse texto. Uma denota ao homem forte e a outra denota ao homem Adam. Ou seja, o homem que confia na força do homem, não no outro homem. Quando você confia na sua própria força, você vai ter problemas. Agora, quando você confia na força do Senhor, você vai ter a esperança do Senhor na sua vida. Então, não é a gente que determina como tem que ser a sociedade, o filho, a filha. Não é a gente que determina o que é bonito, o que é legal. Porque a sociedade vai num caminho assim social de situações comuns que, de repente, quando alguma coisa foge, parece que Deus não te ama. Peraí. Sair da caixinha. Então, é a sociedade que determina como que nós devemos ser? É a sociedade que determina como que deve ser a escola, como deve ser o dia a dia, as questões sociais? É Deus quem determina. E não existe, nós chamamos de criança atípica. Mas eu não entendo isso. A gente chama porque tem que ter uma nomenclatura. Sim. Mas não existe criança normal e não existe criança normal. Sim, é verdade. Não existe isso. Não existe mesmo. São formaturas, são problemas pessoas criadas, diferentes. são situações que Deus criou, que nos colocou, uma diversidade muito grande, e a gente quer ser mono. A gente quer ser só todo mundo igualzinho. Isso é confiar na força do homem. Então, elimina a força do homem, elimina a nossa força natural, porque o texto está dizendo que enganoso é o coração do homem. Sim. Então, vamos na esperança do Senhor, porque o Senhor nos dá esse entendimento muito forte para as nossas vidas. E eu tenho certeza que pais de crianças que são crianças que exigem mais de nós, que são os nossos filhos, nós somos pais muito melhores, mais tratados, mais organizados, pais assim que enxergam o mundo de uma maneira muito diferente, não é isso, amor? Não é isso, Jane? Não é isso? Sim. Como que o Felipe nos ensina? Sim, muito. Meu Deus do céu, olha, sem a Melissa e o Felipe nós não seríamos absolutamente nada, porque a Melissa nos ensina uma vida completamente diferente da vida do Felipe. Sim. E nós não seríamos metade do que somos sem o quanto a Melissa é e o quanto que o Felipe é em nossas vidas nos momentos mais importantes. Por isso que eu separei o diagnóstico, são filhos. Filhos. Filhos nos ensinam. É verdade. Nos Não é ensinam. verdade? Todos os dias a gente aprende com eles. Não é? E eu quero aqui que vocês compartilhem suas redes sociais, por favor, para o pessoal poder seguir vocês e de repente acompanhar algumas informações, conhecer um pouquinho mais do dia a dia de vocês. Passa pra gente sua rede social, Thaís, por favor. A minha rede social do Insta, né? Eu tenho lá uma conta profissional no Insta, é TNSS12, então é @TNSS12, que é Thaís Santos. Tá lá, tem algumas postagens, a gente tá colocando a cada dia mais coisas.
coisas. Eu vou colocar algumas ferramentas de uso diário que ajudam os Legal, pais legal. a ter em casa, né? Muito bom. Tabela de rotina, porque a Sim. gente trabalha com muita rotina visual, vai ser colocado lá, que Legal. vai ser uma ferramenta que é super útil em casa, nos momentos de crise, antecipar os acontecimentos que eles precisam, que a gente antecipe. Hoje você vai fazer tal coisa, tal horário vai para a escola, tal horário a gente vai visitar o vovô e a vovó. Você vai antecipar, então você prepara a criança para o dia a dia. Isso é muito bom e ajuda muito os pais. Então acessa lá e qualquer dúvida me chama no pessoal lá, no privado, eu respondo as suas perguntas, dúvidas e conte comigo para tudo. Muito bom. Jane? O meu e-mail não, é o Instagram, O né? Insta. É Jane, com 2 N's, Coppola com 2 P, Jane com 2 N's, Coppola com 2 P, 12 em número, @yahoo.com.br. Deus abençoe, viu? Seu e-mail para a pessoa te mandar um e-mail. Não, no Isso. Instagram. É o Instagram. Instagram? Ah, não, esse é o e-mail, Isso. O Instagram, Seu nome no Instagram, Jane 12, né? Jane Coppola. Coppola. Isso, Jane Coppola. isso Perfeito. mesmo. Então a gente acompanha lá. É que essa rede social a gente ainda está acostumando, né? É mais os filhos, é a geração deles. É a geração Então a deles. minha secretária é a Raquel. Tudo é a Raquel. Ai, ela me ajuda Muito bom. bastante. E seu O acesso? meu é @Andréia Segantin e no Instagram. Está lá as dicas, conhecer o Felipe, conhecer a Melissa e acompanhar um pouquinho o nosso dia a dia. Muito bom. E eu quero deixar aqui o nosso @ da CAF, Casa de Adoração Filadélfia, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e o meu pessoal é pr.fabiofreire. A gente tem aí bastante informação para poder dar e passar. E caso vocês tenham algumas dúvidas, precisem de algum apoio, é só entrar em contato com a gente no inbox, é só chamar a gente no Instagram, chamar a gente no nosso WhatsApp, no YouTube, no site da igreja. A gente vai tirar todo o apoio aqui na igreja. A gente quer entender esse processo, como está funcionando. As mulheres têm se reunido, fazendo vários projetos importantes. Não é à toa que estamos aqui também com essa collab com a Jane. Eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas mães vão precisar do nosso apoio também. Estamos querendo promover alguns eventos presenciais aqui para mães com crianças atípicas, Que é muito importante. para poder dar esse apoio. Vamos abrir as portas da nossa igreja aqui, do nosso espaço, para que a gente possa ter esse apoio muito especial, muito importante. Sim. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente a vida Amém. de vocês. E, por favor, uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas e guerreiras. Giovanni, obrigado pelo apoio. Elcinho, obrigado pelo apoio. Deus abençoe os pastores. Manda um abração para o apóstolo Jairo, apóstolo Marli, que eles possam ser ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado.